Eu peço que você acompanhe comigo aí, por favor. 1 Coríntios 3, do versículo 9 a 11, começando no 9, diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E oremos. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Eu peço agora que o Senhor nos dê entendimento, nos dê sabedoria, nos abrir os nossos corações para ouvir a verdade que o Senhor tem para nós esta noite. Abençoe cada um de nós, seja onde estivermos. Estamos unidos através de teu Espírito, não unidos fisicamente, mas unidos através da tecnologia. Mas mais importante, unidos pelo teu Espírito, unidos pelo mesmo propósito, pelo mesmo sentimento. Abençoe-nos agora, te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós lemos agora há pouco, então, 1 Coríntios, capítulo 3, esses versículos 9, 10, 11, onde o apóstolo Paulo está falando sobre edificar. Ele fala algumas coisas interessantes, eu vou apontar aqui. Ele fala no versículo 9, falando que nós somos, ele fala que nós somos cooperadores. Tá? Vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas ele fala que somos cooperadores. E depois ele fala que nós somos lavoura de Deus. Essa palavra lavoura quer dizer obra. Tá? Só isso quer dizer obra, não quer dizer lavoura. Hoje, o uso de lavoura hoje é lavoura para plantar alguma coisa. Né? Mas a palavra lavoura, ela significa obra, trabalho. Então nós somos obra de Deus. E aí ele fala edifício de Deus. Então ele começa a fazer uma comparação com o alicerce. Ele fala no versículo 10, o fundamento, ele fala que ele, como sábio arquiteto, então arquiteto é alguém que constrói, como sábio arquiteto, ele edificou em cima do fundamento. Esse fundamento está falando sobre o alicerce. E ele então colocou o alicerce, edificou sobre ele, mas ele continua dizendo, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então veja só, existe um alicerce, esse alicerce é colocado, é posto, e depois começa a edificação. E essa edificação cabe a nós. O alicerce coube a Paulo colocar. Ele fala aqui, o fundamento, eu como sábio arquiteto pus o fundamento. Né? Pus eu como sábio arquiteto o fundamento. E outro edifica sobre ele. Então, alguém coloca o alicerce, o fundamento, que é Cristo. Nós vamos ver isso um pouquinho mais tarde. E depois alguém vem e edifica sobre ele. E depois fala, veja como cada um. Agora, esse cada um, veja bem, Paulo é aquele que colocou, que iniciou. Podemos dizer que foi ele que levou a pessoa a Cristo. Aí alguém edifica, pode ser um pastor, um irmão, um professor, enfim, alguém que ajuda. Mas aí ele fala sobre cada um. Cada um quer dizer, cada um, eu, você e todo mundo que tem esse alicerce. E cada um então edifica. Lembrando que lá em cima, no versículo 9, fala que nós somos cooperadores. Cooperadores de Deus. E ele termina então no versículo 14, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto em Jesus Cristo. Então, Cristo é o fundamento. Então, eu quero hoje falar sobre um tema sobre o exemplo que Paulo utiliza. Eu queria hoje falar sobre construindo no alicerce. Construindo no alicerce, que é justamente aquele fundamento que Paulo menciona. Tá? Então, eu te perguntar para você isso. Você está construindo no seu alicerce? Todo edifício, toda obra, seja lá o que for, ela precisa ver um alicerce, seja um prédio, seja um armazém, seja uma casa, seja uma ponte, seja uma torre, qualquer edificação precisa de alicerce ou ela não permanece. A lei da gravidade insiste. Se você não tem um alicerce firme, a gravidade vai acabar puxando, porque o que acontece é que se não é um alicerce que vai ficar firme, então aquilo vai mover de um lado para o outro, para frente ou para trás, e a lei da gravidade vai com o tempo puxar, até que tudo venha a ruir, tudo venha a cair. Então, a fundação é um bom início, mas é só o início da obra. Uma fundação, como Paulo fala, o fundamento, o alicerce, é o início e é importante, e um alicerce mal feito, ele condena a obra
irremediavelmente. Pense bem nisso. Você coloca um alicerce mal feito, você então edifica uma casa, um prédio, uma ponte, um armazém, uma torre, o que seja, e aquele alicerce está mal feito, você não tem como desconstruir, você não tem como tirar tudo e começar de novo. O alicerce tem que ser posto, tem que ser o alicerce correto. Paulo fala que o alicerce correto é Cristo, a salvação, é o Evangelho. Mas todo alicerce, por mais importante seja, é só um alicerce. Não foi feito em si para ser algo, uma finalidade em si. Ninguém faz um alicerce. Você já viu um anúncio no jornal? Vende-se alicerce. Esse alicerce é muito bom, é muito profundo, tem cimento, tem rocha, tem ferro, é maravilhoso. Mas ninguém vê alicerce. O alicerce tem a função que é ser construído, de ser edificado. E Deus quer ensinar algo para a gente a partir desse princípio de alicerce de construção. Então, olha comigo no versículo 11, onde eu já mencionei isso, mas no final está dizendo que o fundamento, né, no versículo 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo. Então, o alicerce é Cristo. O alicerce é Cristo e é o único alicerce que o crente precisa. É o único alicerce que o crente precisa e o alicerce é o que faz o crente um crente. A salvação, sem salvação, não há cristão. Não existe crente. Não se pode ser crente sem que haja salvação. Eu digo mais, não basta você crer em Deus, você crê em Cristo. Não basta você só crer no Evangelho. É importantíssimo. Mas em João 1, versículo 12, explica o que eu estou tentando falar perfeitamente. Tá? João 1,12 fala assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Ah, pastor, mas aí falou que crer, é só crer. Mas peraí, volta um pouquinho. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, você tem que crer. Para quê? Para receber. E você não pode receber sem crer. Mas são duas coisas diferentes. Tá? Alguém pode crer, mas não receber. Agora, você não vai receber se você não crer. Mas é preciso essas duas coisas. O Evangelho e a salvação não vem de você crer, saber uma série de fatos. Não adianta você saber que é um pecador, saber que Jesus morreu, saber que Deus lhe ama, saber que Jesus ressuscitou, saber. Isso tudo é importante. Mas só saber, só crer, não. Você precisa receber. Tem que ter o ato que você recebe. É quando você confia em Cristo. Aquele ato é quando você se torna crente. Aquele ato é quando é posto o alicerce, é quando é posto o fundamento que Paulo fala. Então, o alicerce é o Evangelho, o alicerce é Cristo. Agora, existem muitas religiões, vou dizer, entre aspas, cristãs, e outras que não são cristãs, que têm os alicerces meio estranhos. Tá? Eu vou só mencionar algumas daquelas que se dizem cristãs. Tá? Por exemplo, a Igreja Católica Romana, o alicerce da Igreja Católica Romana é o Papa, são os sacramentos, é a tradição da Igreja. Tá? Tem uma série de coisas que vão além. Por exemplo, na Igreja Católica Romana, eles ensinam e acreditam que se você não for batizado, você não vai para o céu. Ou seja, um dos alicerces daquela igreja são os sacramentos, é o batismo, você tem que tomar ceia, você tem que ter extrema-unção, confirma, enfim. Isso é o alicerce deles, é uma coisa sem a qual você não vai para frente. A Bíblia fala que é Cristo, que é o Evangelho. Outras igrejas, pode ser falar em línguas. Tem muita igreja que, se você não falar em línguas estranhas, que já é outro tema, e mais tarde eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição para um estudo, onde eu explico biblicamente, mostrando todos os motivos, razões, historicamente, biblicamente, a respeito disso. Não vamos tomar o tempo hoje, que nós não temos tempo para isso hoje, nessa ocasião, mas tem muita igreja que acha que se não falar em línguas não é salvo, se você não tiver visões, se não tiver sonhos, se não cura e aquela coisa toda. Isso é o alicerce, isso é a base da religião, do relacionamento que eles têm com Deus. Isso não é verdade. Outras ainda dizem que o alicerce da religião deles é dízimos, ofertas, doações, mais dízimos. E isso é o alicerce, tudo gira em volta disso. Então, são todos alicerces falsos, não são alicerces corretos. E mais cedo ou mais tarde vai desmoronar. Por quê? Porque não é um bom alicerce.
Tá? Então muita gente acha que vai para o céu porque foi batizado, vai para o céu porque frequenta a igreja, vai para o céu porque dizima, vai para o céu porque fala em línguas, vai para o céu porque, sei lá porque pensa. Mas nada disso é o alicerce correto, nada disso é o alicerce que Deus colocou. Tá? O nosso alicerce é a Bíblia, o nosso alicerce é Jesus. Abra suas Bíblias para Apocalipse 19, versículo 13. Lá em Apocalipse 19, versículo 13, tem um versículo muito interessante. É um versículo que está falando sobre Jesus já glorificado. Tá? Mas o interessante tá toda uma descrição de Jesus quando João o vê, mas eu quero apontar o versículo 13, porque tem algo muito interessante no que diz respeito à palavra de Deus, que é o fundamento, que é Jesus. O versículo 13 de Apocalipse 19 fala o seguinte, isso, se ler o contexto todo, ele está descrevendo essa pessoa que ele viu, e essa pessoa é Cristo. Tá? Então vamos pular no meio do bonde aqui, tá? Mas o contexto é esse, está falando sobre Cristo. Ele fala assim, e estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Essa pessoa que é Cristo tem um nome pelo qual ele se chama, ele é chamado por um. Esse é um dos nomes deles. Jesus tem vários nomes, Emanuel é um, tá? Cristo é outro. Lembrando que Cristo não é um título, Cristo quer dizer ungido, quer dizer o Messias, tá? O prometido. Então, Jesus Cristo, nós chamamos isso, mas na época, se você olhasse a identidade de Jesus quando estava na Terra, eu sei, não tinha identidade, mas se fosse, lá estaria escrito Jesus de Nazaré. Naquela época você dava nome, você tinha o primeiro nome, aí você dizia, como Pedro, né? Era Pedro Bar Jonas. Bar Jonas quer dizer filho de Jonas. Então naquela época o nome era, você tinha o seu nome, aí você dizia filho de quem, ou que via de tal lugar, né? Paulo de Tarso, e assim ia. Então o nome de Jesus, Cristo, tá? Cristo é o nome, é o cargo dele, é o ofício dele, digamos. Agora, Jesus era o nome, um dos nomes. Agora, um dos nomes pelo qual ele se chama, está dizendo lá, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Então entenda, a Palavra de Deus é Jesus, é Cristo. Lá em João, capítulo 1, falou o quê? E o verbo se fez carne. Essa palavra verbo é justamente palavra. E a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Quem foi a palavra de Deus que se fez carne? Foi Cristo. Ali, todo o contexto de João capítulo 1, os primeiros versículos, está falando sobre Cristo. Então, Cristo, o nosso alicerce, está dizendo que a palavra de Deus é o nosso alicerce. E não qualquer sacramento, ritual, dom de línguas, espiritual, de dízimo, nada disso. O nosso alicerce é Cristo. E Cristo, o nome dele, um dos nomes deles é a palavra de Deus, o verbo. Tá? Então, ele é o nosso alicerce. E nós não precisamos de outro alicerce. O nosso fundamento. Eu estou pastoreando a Igreja Batista Metropolitana há quase 15 anos. Ela foi fundada há quase 15 anos, eu estou à frente da igreja há quase 15 anos, e desde o primeiro dia, se você esteve lá há muito tempo, pouco tempo, você sabe que eu constantemente falo, repito, e vou fazer isso até ficar rouco. Eu não sou a autoridade da igreja. A autoridade da igreja é Cristo, é a palavra de Deus. Os dois são uma coisa só. Então, quem manda na igreja não sou eu, não é o que eu quero, o que eu acho, é o que a Bíblia fala. Tá? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, Jesus, ele é o alicerce da nossa igreja, da Igreja Batista Metropolitana. Ele é o alicerce do crente. É ele que determina, é ele que rege. Tá? Então é muito importante a gente entender que o alicerce de Cristo, o fundamento do crente é Cristo. Ele não precisa de outro alicerce. E quando você começa a buscar um outro alicerce, você entra em problemas e situações. Olha comigo, voltando para o versículo 10 de 1 Coríntios capítulo 3. Nós vimos que o alicerce é Cristo e é o único alicerce para o crente. O outro é que o alicerce é para construir. Um alicerce é você construir em cima dele. O versículo 10 fala assim, ó, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro, faz o quê? E outro edifica sobre ele. Ele o quê? O alicerce. Tá? Então, Paulo falou, eu como sábio arquiteto coloquei o fundamento, coloquei o alicerce. Outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica. Então, o alicerce, a gente pode ver, ele não foi feito, eu já mencionei isso, mas ele não foi feito para fazer e ficar admirando.
a fortitude e a maravilha, e como é robusto e como é profundo. Essa não é a função do alicerce. O alicerce foi posto para ser edificado em cima dele, sobre ele. Tá? Da mesma forma, o alicerce é o quê? É a salvação, é a palavra de Deus, é o evangelho, é Cristo. Então, do mesmo jeito que ninguém faz um alicerce, ninguém coloca um alicerce para ficar admirando e colocar à venda e tirar foto, tirar selfie, posta no Facebook, no Instagram, ninguém faz isso com alicerce. Você pode fazer uma casa quando estiver pronta, mas o ponto que eu quero chegar é isso. Do mesmo jeito que ninguém coloca um alicerce só por colocar, Cristo não salva ninguém só por salvar. Ninguém é salvo para não fazer nada para Deus. Ninguém é salvo para não ter função nenhuma. Nenhum alicerce é posto para ficar lá, sem nada em cima dele. O alicerce é posto para edificar sobre ele, que nós lemos no versículo 10. A salvação é o alicerce colocado para edificar. A salvação não é apenas para tirar você do inferno. Ah, pastor, mas quando eu fui salvo, eu fui salvo para sair do inferno. Ótimo, excelente motivo e continua sendo. Mas não é o único motivo. Não é só para isso. O alicerce foi colocado, você foi salvo, 1, para tirar você do inferno, 2, para trazer você em comunhão com Deus, e 3, e eu posso ir até como você quiser, mas eu vou terminar no 3 aí, e não necessariamente nessa ordem de importância, mas o 3 é para edificar. Você precisa, eu preciso, nós precisamos edificar, fazer alguma coisa, edificar alguma coisa em cima desse alicerce. Não é para colocar e ficar admirando, achar bonito, achar que é maravilhoso. Essa não é a função. A salvação é o início de uma parceria com Deus. Olhe comigo em Filipenses capítulo 2, onde fala sobre essa parceria. O que Paulo chama isso, nós lemos lá no versículo 9 de 1 Coríntios 3, ele fala, porque nós somos cooperadores de Deus. O que quer dizer cooperadores? Bom, operador é alguém que opera, alguém que trabalha, alguém que faz, alguém que cumpre, tá? Alguém que opera. Cooperador é que faz em conjunto, em conjunção, junto com. Então, Deus trabalha, mas nós temos nosso trabalho. Deus tem a sua parte, nós temos a nossa parte. É uma cooperação, nós somos cooperadores com Deus. Amém? Então vamos lá. No versículo 12 de Filipenses 2 diz o seguinte: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecerdes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar. Deus opera o querer e o efetuar. O versículo 12 fala ali, operai, né? Que a gente lemos aqui, de sorte, assim também operai. Tá? Marque bem essa palavra operai. Essa palavra operai, ela significa entrar em função ou entrar em atividade, ela significa fazer, operar, faça alguma coisa. Tá? É você efetuar, é você colocar algo em andamento. Tá? Agora, tem crente que não tem isso. Operar implica uma função, uma atividade. Mas tem muito crente que está sem função e sem atividade. Tem muito crente que esse operar está parado, não tem nada operando. Não está nada acontecendo, está errado isso. Tá? Deus não salvou ninguém para você não operar, para você não ter função e você não ter atividade para ele. Ah, pastor, mas eu trabalho, eu jogo bola, eu faço isso. Não é função para ele, atividade para Deus. Deus te salvou para operar alguma coisa, para cooperar em alguma coisa com ele. Não é por que você quer a sua vontade. Não há nada errado você fazer coisas que não estejam necessariamente ligadas com fazer o ministério de Deus. Tá? Não há problema em você ter outras atividades, ter um esporte, um lazer, descanso, família. Não quer dizer que você tem que ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 52 semanas no ano, só fazendo, lendo a Bíblia, orando, jejuando, evangelizando, pregando, visitando, indo para a cadeia, para a escola, para a praça, para as ruas. Não é isso. Mas em algum lugar nas suas atividades, em algum lugar na sua vida, tem que haver um operai. E Paulo fala, de sorte que, meus amados, como sempre obedecerdes. Então, ele está falando para pessoas que sempre obedeceram Paulo, e ele fala, porque Paulo era pastor daquela igreja, tá? Não era mais, por isso está escrevendo a carta, mas ele falou, vocês obedeciam, faziam isso quando eu estava aí, e ainda mais agora, quando eu não estou aí, vocês continuam fazendo mais ainda. Então, eles estavam de parabéns em relação a isso. Mas ele fala, assim também operai a vossa salvação. Ou seja, dê uma função ou atividade para a sua salvação. A sua salvação é para ter um operai. A sua salvação é para ter uma função dentro do plano de Deus.
No versículo 13 fala, porque Deus é o que opera em vós, o querer como efetuar. Agora, nesse versículo 13, marca aí a palavra operar e marca aí a palavra efetuar. Tá? Opera e efetuar. Operar e efetuar. Tá? Duas palavras. Agora veja você, se você olhar o grego em que foi escrito, tá? Em que Paulo usou, tanto operar quanto efetuar é a mesma palavra. Não são duas palavras diferentes. A mesma palavra é repetida. Que palavra é essa? É a palavra energel. Energel. O que significa o quê? Energizar da vida. Tá? Colocar energia, é aplicar, é você ativar. Deus que quer que você opere, que você use, que você energize. Assim como um maquinário elétrico, você energiza através do quê? Através da eletricidade, obviamente. Então nós temos que energizar, nós temos que dar vida. Essa energia é o próprio Deus que dá. É o poder de Deus que Ele dá através do Espírito Santo. Por isso que é uma cooperação. Deus não espera que você saia lá, que eu saia lá e a gente faça tudo de conta própria, energia própria. Não. Ele deixa a sua palavra com instruções específicas, nítidas, claras. Ele dá o seu poder através do Espírito Santo de forma completa e inexaustável. Então é estável. Então é uma cooperação. Mas Ele dá, Ele energiza. Tá? Agora, olha o interessante aqui, que ele fala o seguinte, que Deus ele vai energizar, né? Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar. O querer. Deus vai colocar um querer. Esse querer quer dizer, o que você pensa que quer dizer, é quando você quer fazer alguma coisa. Você tem desejo. Tá? Quer uma pizzaria? Opa, pastor, me chamou para pizzaria. Isso você quer, né? Tudo bem. Você quer ler sua Bíblia, você quer evangelizar, você quer ir para o culto, você quer falar de Cristo, você quer... Ah, pastor, sabe o quê? Eu não quero, eu não tenho vontade de fazer essas coisas. O problema não está com Deus, porque Deus está dizendo aqui, ó, porque Deus é o que opera em vós, tanto o quê? O querer, quanto o efetuar. Então Deus, se você deixar, você vai ter vontade, apetite, desejo de fazer essas coisas. Não tem essa de, não quero, não estou afim. Você vai querer. Esse querer vem de você cooperar com Deus. Quando você coopera com Deus, e quando você lê a palavra de Deus, vai para a igreja, quando você se submete à vontade de Deus, e você obedece à vontade de Deus, o querer vai vir. O querer vai vir. Eu vou confessar uma coisa. Existem raras ocasiões quando eu não estou muito afim de evangelizar, que eu estou com muita coisa para fazer, estou ocupado, atarefado, estressado, uma coisa ou outra. Aí eu prefiro resolver esse problema que fazer isso. Nunca houve uma situação dessa onde eu não fui, mesmo sem querer, mesmo com outras coisas para fazer, mesmo não estando pulando oba, que é o meu estado normal de fazer as coisas de Deus. No meio do efetuar, a vontade, o querer, começa a brotar. A vontade, o querer, começa a brotar. E quando você termina, já está jorrando, você já está animado, Por quê? Porque Deus efetuou o querer. Porque você obedeceu. Gente, para a gente obedecer a Deus, número 1, você não tem que querer, você não tem que gostar. Aliás, qualquer coisa. Obediência não exige querer ou gostar. Quando um pai dá uma ordem para o filho, pai, que eu não quero. Isso funciona, não deveria. Que eu não estou afim. Muita coisa que a gente faz não é porque a gente quer ou está afim. A gente faz porque tem que fazer. Mas Deus fala, quando você efetua, ele fala, Deus dá o querer, tanto o querer quanto efetuar. Então Deus dá o poder não só para você fazer a obra, energizar você para fazer a obra, ele quer energizar você para querer, para ter desejo, vontade, para querer fazer. Agora, nós temos que nos submetermos a ele. Então não tem que arrastar o pé. Então, o crente que arrasta o pé para fazer as coisas de Deus, simplesmente é o crente que não está se submetendo. Simplesmente é o crente que não está se submetendo. Simplesmente é aquele crente que está, em vez de deixar Deus energizar ele, está sendo energizado pela carne, pelo mundo. Aí o querer, o apetite, a vontade, vai refletir de onde vem aquela energiza.
Se o mundo te energiza, você vai ter um apetite e vontade, você vai querer as coisas do mundo. Em vez de ir para o culto, você vai querer para um jogo de futebol. Em vez de ler a Bíblia, você vai querer assistir televisão. Em vez de evangelizar, você vai querer ir para o shopping. Assim vai. Então, o que a gente efetua é uma reflexão daquilo que nos energiza. Então, se você deixar Deus lhe energizar, você não só vai ter energia para fazer, quanto efetuar. Amém? Isso é muito importante você saber. Tudo isso é em cima do quê? Do alicerce. Então, o alicerce é Cristo. Se você deixar Cristo, se você deixar Deus, se você deixar o Espírito Santo, se você deixar a palavra de Deus correr, fluir, brotar, dar fruto na sua vida, não só você vai fazer o que Deus tem para você vai querer fazer o que Deus tem para você. Porque a vontade de Deus, segundo Romanos 12, versículo 2, é o quê? É boa, perfeita e agradável. Esse agradável quer dizer que é agradável para você. Tá? Ela é boa porque é Deus que manda, ela é perfeita porque é Deus que manda, e ela é agradável, não porque ela é boa, é agradável para você. Esse agradável está sobre nós. Ela é agradável, nós vamos querer fazer a vontade de Deus. Não porque a gente precisa, vai arrancando o dente, apanhando, arrastando. Porque a gente quer, porque é agradável. Nós queremos coisas que são agradáveis. E a vontade de Deus é agradável. Porque quem faz a vontade de Deus, quem submete a vontade de Deus, vai ter o efetuar tanto quanto querer, energizado por Deus. Aí vai ser agradável. Tá? Não tem como fugir disso. Tá? Então nós vimos que o alicerce é Cristo, e é o único alicerce que o crente precisa. O alicerce é para construir, é para edificar, é para efetuar, para fazer alguma coisa, e Deus vai dar vontade para você fazer aquela coisa. Olha o versículo 9. Eu sei, a gente está indo de trás para frente. Né? Começamos no 11, vamos para o 10, vamos para o 9, que diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Tá? O alicerce é aproveitado. O alicerce, quando trabalhamos com Deus, esse alicerce é aproveitado. Ele é usado, ele é aproveitado. E aproveitado é uma palavra muito apropriada para o que eu estou falando, porque aproveitar é justamente o oposto de desperdiçar. E tem muitos alicerces desperdiçados no mundo cristão. Tem muito alicerce desperdiçado. Que significa o quê? Tem muito crente que foi salvo, teve o nome escrito no livro da vida, os pecados perdoados, mas estão fazendo absolutamente nada. O alicerce está lá, bonzinho, robusto, firme, é Cristo, é a rocha. Está lá, pronto. Mas nunca é colocado sequer uma fileira de tijolos, não é levantado uma coluna, não é colocado parede, muro, porta, janela, teto, nada. Não serve para nada, é desperdício. E quando o alicerce é colocado e nós somos cooperadores, não é o que fala, porque nós somos cooperadores de Deus. Quando nós cooperamos com Deus, Deus não só salva, mas Deus ele aproveita, ele faz uso, ele coloca para a prática, ele energiza. O que, pastor? O alicerce. Ele edifica a casa, ele ergue a torre, ele planta a vinheira, ele dá fruto, ele efetua. Por quê? Porque Deus quer ser cooperador, mas cooperador, ó, tem muita gente que é assim: fulano, me ajuda aqui a carregar esse piano para dentro de casa? Ah, tá, eu vou ajudar você. Ah, tá, então vem aqui, me ajuda. É um peso danado, Me ajuda, pode pegar. Ah, força, homem, força, me ajude, força. Ô, pastor, você não está fazendo nada? Ah, é que eu tenho minha coluna, sabe? Cara, você quer ajuda? Ou você quer que a pessoa faça tudo? Deus está dizendo aqui que nós somos cooperadores. Cooperadores. Ajudar uma coisa. O alicerce, quem coloca é Deus. Quanto é o alicerce? E o alicerce é Cristo. Deus já fez mais do que eu e você poderíamos jamais fazer. Então ele já está no crédito. Mas ele fala: eu coloquei o alicerce, mas foi o seguinte: vamos trabalhar junto? Vamos trabalhar junto, que eu e você nós vamos edificar alguma coisa sobre esse alicerce. Eu coloquei, mas nós juntos, agora nós somos cooperadores. Juntos nós vamos aproveitar esse alicerce. E eu vou repetir e eu digo: infelizmente tem muito alicerce que está sendo desperdiçado, que é o oposto de aproveitado. É um desperdício. Porque se você tentar edificar sobre aquele alicerce sem Deus, não vai dar em nada. Vai ser desperdiçado. Mas o que seria um crente fazer isso? Bom, aquele crente que ele é salvo? Vai para o céu? Vai. Jesus, o salvador dele? Está no livro da vida? Tá. É salvo eternamente?
Só que ele pensa, não, em cima desse alicerce eu vou verificar a minha carreira, os meus estudos, a minha família, o que eu quero, o que eu gosto. Então ele começa a edificar sem Deus. Deus está completamente fora. Ele vai edificar a família dele do jeito que ele quer, ele vai desenvolver a carreira dele do jeito que ele quer, ele vai viver a vida dele do jeito que ele quer, ele vai educar os filhos do jeito que ele acha melhor, para arrumar desculpa para, enfim, seja lá. Ele vai fazer tudo, vai viver a sua vida totalmente colocando Cristo de lado, ou Cristo vai ser apenas um enfeite. Vai ser apenas uma coisinha que ele bota lá para falar que, sim, está aqui. Mas é um mero detalhe. É um mero detalhe, não há seriedade, não há convicção, não há compromisso. É só um detalhezinho que bota lá. Eu vou fazer o que eu quero. Sabe o que é isso? É alguém querer edificar sobre o alicerce que Deus colocou sem Deus, sem cooperar com Deus. E quando você não coopera com Deus, você pode edificar, você pode até edificar, mas cai. Mais cedo ou mais tarde cai. E eu vou dizer, o ditado muito conhecido, quanto maior, mais alto a queda. Então, você começa a edificar. Sem Deus, você pode até levantar o primeiro, o segundo, o terceiro andar, mas vai chegar uma hora que vai cair. E é até bom que caia logo, porque quanto mais não... Se não cai, quanto mais você constrói, mais alto vai ser a queda. Mas a queda vai ser. A queda vai cair. Você não pode edificar. Então o crente não pode... eu sou salvo, vou para o céu. Você é salvo, vai para o céu. Mas Deus não vai deixar você aqui na terra fazendo o que você quer, do seu jeito, da sua forma, e esperar que Deus abençoe. Deus não vai abençoar. Deus chega lá e faz assim, vou derrubar. Pastor, eu sou crente, eu faço coisas do meu jeito, faço a minha vida, e está tudo uma maravilha. É? Então tem que ver se esse alicerce é o mesmo que estamos falando. Porque a minha Bíblia fala que Deus açoita todo aquele que recebe como filho. Aqui fala que é edificado quando nós cooperamos com ele. Quando nós não cooperamos, ele vai lá e derruba. Ele traz o açoite. Então, se alguém se diz crente, está vivendo em total rebelia a Deus, constante rebelia, ignorando ele, deixando ele fora, e você acha que Deus está abençoando isso, você está chamando Deus de mentiroso. Você está chamando Deus de mentiroso. Tá? Não faça isso, porque quem vai pagar o pato vai ser você. Tá bom? Então, o alicerce é aproveitado quando Cristo é o alicerce e quando Deus é o nosso cooperador. Tá? E o problema não está com Deus, o problema está conosco, quando nós não cooperamos como nós devemos. Tá? Porque Deus é o nosso cooperador. Essa palavra cooperador, ela tem a ver com parceria, ela tem a ver com parceiro. Tá? Deus está dizendo assim que ele quer ser o nosso sócio. Tá? Você tem um sócio, você precisa estar falando com o sócio, consultando o sócio, né? Vendo aquilo que agrada o sócio. Tudo isso é importante. Você tem uma parceria, onde um sócio faz tudo o que quer, do jeito que quer, não consulta o outro sócio. Tá? E essa parceria não vai muito longe, não. Tá? Essa parceria não vai muito longe de jeito nenhum, de maneira alguma. Tá? Deixa eu ver se eu ajeito aqui o meu improviso aqui, que vocês não fazem ideia do improviso que eu estou tendo aqui. De todo modo, olhem comigo aí para o versículo 8. Tá? Então, devemos cooperar com Deus, devemos plantar, devemos regar. Tá? Ainda nisso, deixa eu dar um exemplo aqui que Paulo fala no versículo 6. Ele fala assim, um pouquinho antes. Eu plantei, isso é o que a gente faz, né? Eu plantei, Apolo regou, nós podemos regar também, mas Deus deu o crescimento. Está explicando que isso é cooperador. Paulo plantou, Apolo, que era outro pastor da igreja de Corinto, regou. Tá? Paulo foi quem começou a igreja de Corinto, e Apolo assumiu depois que Paulo saiu. Tá? Então, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Tá? Então, Paulo dá um bom exemplo disso aí. Então, Deus ele quer nos ajudar, Deus quer cooperar, ele está do nosso lado. Deus não está do contra, sabe? Tem gente que acha que Deus é do contra, Deus quer estragar a minha vida. Deus não quer estragar a sua vida, Deus não quer arruinar a sua vida, muito pelo contrário. Quem quer estragar e arruinar a sua vida é alguém que vem e tenta fazer você fazer tudo o contrário. O diabo só veio para matar, roubar e destruir. Deus veio proposto para edificar, para cooperar, para dar vida abundante. Tá? Então trabalhe com Deus, não desperdice o alicerce. E talvez você está se perguntando, mas que alicerce, pastor? Pois é,
Veja que há um alicerce, primeiramente. Essa é a primeira coisa. Você é salvo? Você aceitou Jesus? Jesus confiou nele? Você tem um alicerce? Porque uma coisa que vai atrapalhar é muita gente tentando edificar uma vida com Deus sem o alicerce que é Cristo. Também não funciona. Você pode ir para a igreja, você pode ler sua Bíblia, você pode fazer todas as coisas que os crentes fazem. Mas se não tem um alicerce, tá? Você pode dizimar, orar, e não perde um culto. Você pode fazer todas essas coisas, mas se não tem um alicerce, é como fazer uma casa na areia, vai cair do mesmo jeito. Então não é só ter o alicerce, tem que ter o alicerce e edificar. Não é só edificar, tem que ter o alicerce. São as duas coisas e Deus toma conta. Olha comigo no versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então o alicerce em si não dá galardão. O alicerce em si não dá galardão. Deus não recompensa. Claro, por que Deus vai recompensar uma coisa que a gente não fez nada por ela? Galardão significa mérito. Mas se ele colocou, se o alicerce é Cristo, ele fez tudo, então, e regra, estão fazendo a mesma obra. Tanto Paulo que plantou quanto Apolo que regou, os dois fizeram a mesma obra, são um. Tá? Mas cada um recebe o seu galardão segundo o seu trabalho. Galardão é segundo o seu trabalho. Você regou, você plantou, você fez alguma coisa, você efetuou, você fez, você operou, você energizou. Se fez, você vai receber recompensa pelo seu trabalho, você vai receber galardão. E o galardão é baseado no que construímos em cima do alicerce e não no alicerce em si. O que pôs o alicerce foi Cristo. Então, não se recebe galardão pelo alicerce, mas pelo trabalho que é feito sobre aquele alicerce. Tá? E dependendo do trabalho, o galardão varia. 1 Coríntios 3, versículo 12. E se alguém sobre esse fundamento, tá? A gente estava lendo 11, né? Vamos para o 12. Mesmo contexto, estamos lendo a sequência. Tá? Lendo até o 11, vamos ler o 12. E se alguém sobre este fundamento, ou seja, sobre esse alicerce, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, será, e na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Aqui, Paulo está falando sobre o tribunal de Cristo. Ele falou, toda obra vai ser provada. E essa obra, qualquer obra, é dividida em duas categorias. A primeira categoria é ouro, prata e pedra preciosa. Essa categoria A plus premium. Aí tem a segunda categoria, que é a categoria X, não prêmio, não tem valor de nada, que é a categoria feno, madeira, feno e palha. Pastor, mas madeira, feno, palha tem a sua utilidade. Eu sei. O problema é que a prova vai ser provada pelo fogo. Você colocar debaixo do fogo. Se sua obra é ouro, prata e pedra preciosa, não tem problema nenhum. Vai passar tranquilo. Mas se for feno, palha e madeira, veja bem, madeira até tem utilidade. Madeira até dura um pouquinho no fogo. Se queima, dura um pouquinho. Agora, feno e palha é um piscar de olho e acabou, não tem mais. Mas esses são os dois tipos. Então, o fogo vai provar. Quem é ouro, prata e pedra preciosa vai receber galardão. Aquele que a obra for feno, madeira e palha, vai queimar, vai perder. Agora, olhe para quem acha que salvação é por obras. Olha o que fala aqui. Ó. Se a obra de alguém se queimar, por quê? Porque não era ouro, prata e pedra preciosa, era madeira, feno e palha. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. O que é isso? Sofrerá perda, dano, prejuízo. Por quê? Porque não vai ter galardão. Não só não vai receber, vai perder o pouco que tinha. Vai sofrer detrimento. Vai perder. Agora diz, mas o tal será salvo. Então, o tribunal de Cristo não é para ver quem vai para o céu e quem não vai para o céu. O tribunal de Cristo é para ver o galardão de cada um. E Deus vai pegar o que foi que você fez sobre o alicerce que eu te dei. Ah, sabe o que é? Eu fiz um monte de dinheiro, eu me formei em um monte de coisa, eu abri empresas, eu empregava pessoas, eu fazia isso e fazia... Sim, tá muito bonito, mas o que você fez para mim? Em que você ajudou a minha obra? Bom, eu ia para a igreja às vezes, né? Eu lia a Bíblia de vez em quando, Ah, tá. Gabriel, traz o fogo aqui. Miguel, fogo. Pronto, queimou. Você está salvo. Pode entrar no céu. Mas galardão, meu filho, 0. Aí chega eu. Deixa pra lá, não vamos cantar de gala antes do tempo. Mas
Entende? Então, todo mundo que é salvo. Agora, só vai estar aí quem tiver o fundamento, quem tiver o alicerce. Tá? Porque fala aqui, ó, se alguém sobre este fundamento formar um edifício, aí fala, de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, palha, feno. Mas todo mundo quer ficar sobre esse fundamento. Se você não tem esse fundamento, você nem vai estar lá. Sua obra não vai sequer ser provada pelo fogo, você não vai estar lá. Você foi para a igreja, leu a Bíblia, dizimou, falou em línguas, os cambal, tudo isso. Você não vai estar lá, porque você estava edificando sem o fundamento. E nosso fundamento é Cristo, não são as obras. Não somos salvos pela graça, por meio da fé. Tá? Não vem nas obras. Então não são as obras que a gente faz. Por melhor que seja, não é as obras. Tá? Então, é uma pena o alicerce ser desperdiçado. Mas o alicerce em si não ganha galardão. Agora, o que a gente edifica sobre ele, sim. E o desperdício. Tá? Você ganha galardão. Agora, o que a gente edifica sobre ele, sim. E o desperdício. Tá? Você ganha um alicerce. Tanto trabalho, tanto dinheiro, tanto tempo. Tudo desperdiçado. Por quê? Não porque não foi feito. Porque ninguém construiu. Ninguém ergueu nada em cima daquilo. E assim a salvação. Custou muito caro. Foi muito caro. Nossa salvação ela é muito cara. Ela é de graça para a gente, mas não foi de graça para Deus, não. Deus precisou dar o seu Filho unigênito na cruz, o justo pelo injusto. Um preço altíssimo foi pago. Para quê? Para colocar o alicerce. E que, segundo Coríntios 5, versículo 10, Paulo fala assim, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Mais uma vez, é para receber o que fez, não é para ser se vai para o céu ou para o inferno. Aí é tarde demais. Quem não vai para o céu já não vai mais. Quem vai para o céu já está lá. Outra coisa, isso vai acontecer no céu. Tá? Então, o alicerce é onde tudo começa, ou tudo deve começar. Mas é só o começo, não é o fim. Salvação não é o fim em si. Tanto que Jesus, na grande comissão, lá em Mateus 28, fala o quê? Ir e pregar o evangelho. Aí tem que batizar, discipular, ensinar. Porque a grande comissão não é só levar a Cristo. Ah, sou salvo, pronto, não preciso fazer mais nada. Bom, na realidade, para ir para o céu, você não precisa fazer mais nada. Agora, para completar a grande comissão nas pessoas e em nós mesmos. Ah, eu sou salvo, para mim tá bom demais. Eu vou pegar de vez em quando, boto um dinheirinho lá na oferta de vez em quando leio a Bíblia, de vez em quando eu... Isso não é o final. Você vai ser julgado pelo que você edificou ou não edificou. Tá? Salvação, o alicerce não é um fim em si, é o começo, é o alicerce. Você tem que ter depois de se mudar e morar lá, botar os móveis, geladeira, fogão, cama, guarda-roupa, em cima do alicerce e morar lá, né? Pois é, salvação é a mesma coisa. E tem muito crente desperdiçando, achando que porque tem um alicerce, tá com a vida ganha, agora é só esperar Jesus voltar. Que surpresas vão ter quando Jesus voltar. Eles vão para o céu. Quando no tribunal de Cristo, a madeira, o feno e a palha toda vai se queimar. Eles vão ser salvos, mas como pelo fogo. Aí vão morar na proverbial grota dos anjos. Tá? Por quê? Porque não tinha galardão nenhum. Tá? Então, não pense você que, pastor, sabe o que é? É que eu não sou perfeito, pastor. Eu não sou desse tipo. Você não me conhece. Gente, uma vez que você bota o alicerce, não, sabe o que é aquilo ali? É areia. Mas vai ver o alicerce que é posto naqueles prédios. Ele vai fundo, ele é firme, ele é robusto, ele fica lá a vida inteira. O nosso alicerce é Cristo. Não adianta o que você é, o que você não é, não adianta a sua capacidade, sua habilidade. O que interessa é que o alicerce, que é Cristo, que é perfeito, ele capacita qualquer edificação que Deus queira em cima daquilo. Que não depende de mim ou de você. Depende do alicerce que é Cristo. Do alicerce que é Cristo. E Filipenses 4,13, para quem não sabe, diz assim, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Se eu sou fraco, ele me fortalece. Se eu sou incapaz, ele me capacita. O que você não é, ele pode lhe fazer, porque nós podemos todas as coisas em Cristo, no alicerce. Ah, pastor, você conhece o meu passado não é perfeito, meu passado. Não tem problema. Olha o que Paulo falou em Efésios 2, para as pessoas da igreja, Efésios capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Para começar, Deus vivificou, salvou a gente quando a gente era no bando de pecador. Tá? Mas continua. Versículo 2.
e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Essa palavra opera é a palavra energel, é igual aquela outra que a gente viu lá, que Deus fala que Deus ele efetuar, o querer efetuar. Pois é, isso aqui é o opera. Agora note só, aqui está dizendo que qual a energia que opera nos filhos da desobediência? Versículo 2. E que vós de outros tempos, ou seja, vocês antes, vocês andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora opera. Ou seja, quem estava energizando os filhos da desobediência era o mundo e o diabo. Agora você pode mudar. Em vez de ser energizado pelo mundo e pelo diabo, você vai deixar de ser um filho de desobediência, você começa a ser energizado por Deus e você é um filho de obediência. Obediência a quê? Obediência a construir, edificar sobre o alicerce, que é Cristo. E você vai ter galardão por isso. Não interessa o seu passado, não interessa a sua capacidade, não interessa a sua habilidade. O que interessa é que o fundamento é Cristo e nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece, que nos energiza. Quem vive no mundo e quem vive como mundo, energizado pelo mundo e pelo diabo. Então, se você tem desvantagens, o alicerce conserta. E o alicerce lhe dá vantagens. Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que Cristo. E Cristo é o quê? É o nosso fundamento, o nosso alicerce. Então nós podemos apesar de todas essas coisas, eu preguei outro dia sobre isso, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as tribulações, apesar de todos os problemas, nós podemos ser mais do que vencedores. Por quê? Porque eu posso tudo eu posso naquele que me fortalece, que é Cristo. Então não tem desculpa. Se o seu coração está duro, seu coração está frio, Deus pode mudar isso, se você deixar Ele. Se você deixar, basta você deixar. Amém? Então, Deus não quer que você construa um lixão no seu alicerce. Deus não quer que você deixe o seu alicerce bem varrido, arrumado. Lembra aquela história dos talentos? Que o mestre deu talento para um servo. O servo pegou, enterrou o talento. Quando o mestre voltou, ele falou, toma o seu talento de volta. Ele falou, o que é isso? O talento que você me deu. Eu falei, eu queria meu talento que fosse ocupado, energizado, fosse colocado para uso, que rendesse lucro, que aumentasse, que crescesse. Aí ele falou, você é um servo mau e infiel. Os outros, o talento cresceu. O talento foi o mesmo. Deus não quer que você fique varrendo o seu, foi o mesmo. Deus não quer que você fique varrendo o seu alicerce. Deus quer que você edifique. Tá? O alicerce pode estar limpo, mas é desperdiçado. E quando você desperdiça o seu alicerce, você está desperdiçando a obra que Cristo fez na cruz. Então, deixa eu perguntar, eu falei no começo, o que você está fazendo com o seu alicerce? O que você está edificando? Se pergunta, você tem um alicerce? Às vezes a dificuldade toda que você não consegue andar é que você não tem um alicerce. Então, você tem um alicerce? Tem. Está edificando? Não. Edifique. Como?